Se inscreva no canal Missionária Meor Experiência Sobrenatural, escute o sonho do céu. Eduardo Mendes, a guerra diária dos anjos e demônios no espaço. Olá, amados. As pessoas podem pensar que eu sou louco, mas eu vejo coisas. Eu ouço vozes da luz do céu. Eu ouço vozes angelicais e celestiais. Eu ouço a voz de Deus. Acham que sou louco, mas nós somos loucos pelo reino e estamos aqui para buscar almas e buscar a salvação dos homens na terra dos vivos. O apóstolo Paulo falou à igreja para avisá-los sobre a guerra no ar, e a igreja no fim dos tempos está envolvida em uma guerra espiritual. Amados, a igreja neste tempo está envolvida em uma luta espiritual, pois não temos mais que guerrear contra vizinhos nem contra amigos. Hoje a luta dos cristãos é contra Satanás, que é repreendido em nome de Jesus. Lembre-se que o apóstolo Paulo vem de uma igreja onde ele costumava lutar e matar irmãos na carne, mas quando ele conheceu Cristo, o apóstolo Paulo revelou uma guerra espiritual que está sendo travada no ar. Esta guerra também está acontecendo na terra e no mar, uma batalha que está acontecendo no universo por 24 horas sem parar. Meses atrás, eu estava deitado. Acabei de orar ao Senhor para me tocar. Depois de orar por algum tempo, imediatamente ouvi o Senhor dizer: Eduardo, levante-se. Eu quero te levar para um lugar. De repente, meu amado irmão, em um piscar de olhos, eu estava na glória. Ao mesmo tempo, o Senhor estendeu a mão para mim. Eu me levantei da cama. Ouvi o Espírito Santo me dizendo: Eduardo, prepare-se porque vamos voar. Fiquei surpreso quando ele disse isso. Eu me pergunto por que ele está me dizendo para me preparar porque vamos voar. Em minha mente, pensei que talvez fosse o dia da trombeta para o arrebatamento da igreja. Pensei que a última trombeta de Deus havia soado quando de repente, meu amado irmão, começamos a voar e subimos. Viajamos para o primeiro céu, depois para o segundo, finalmente para o terceiro céu. Quando começamos esta jornada, perguntei ao Senhor: para onde você está me levando? Ele diz: quero que você veja uma coisa. Imediatamente, começamos a voar, meu amado irmão, em uma velocidade incrível. Eu estava observando as estrelas e o céu. Eu estava observando tudo no universo. Mas eu vi milhares e milhares de estrelas. Estávamos voando no espaço. E vi que estávamos atravessando as nuvens, e entramos no segundo céu, onde vi milhares e milhares de sombras que se moviam, e havia muito movimento ali. Mas quando chegamos ao terceiro céu, tudo estava em paz e havia tranquilidade. Quando chegamos ao terceiro céu, vi que meus pés não tocavam o chão porque estávamos suspensos no ar. O Espírito de Deus disse: quero levá-lo a um lugar, precisamente ao acampamento celestial do exército do céu, onde há carros de guerra do exército de Deus. Estamos indo para o local da base de comando e sede dos anjos guerreiros dos exércitos de Deus. Vou levar-te àquele campo celestial para visitares o exército do reino dos céus, onde são soldados e guerreiros, e verás. De repente, meu amado irmão, começamos a nos mover para o paraíso de Deus. E ao longe pude avistar um belíssimo morro paradisíaco. E quando olhei, vi centenas de mansões celestiais e casas como camping. Eles eram diferentes da construção terrestre. Todas as casas foram ordenadas ordenadamente. Quando chegamos, e eu estava em um pasto muito bonito, muito verde. Enquanto eu estava neste lindo pasto, de repente eu vi um poderoso anjo brilhante que não tinha asas aparecendo diante de mim. Na verdade, vi dois tipos de anjos no céu. E o Espírito Santo me disse: estes são arcanjos e anjos. Então ele me disse: você tem que observar este anjo que não tinha asas. Eduardo, vou te mostrar o que você precisa saber. Na verdade, esse anjo tinha uma vestimenta branca, mas o que me chamou a atenção é que em seu peito tinha uma couraça que dizia: Santidade de Deus. Ele tinha uma espada muito bonita e com um diamante incrustado. Este arcanjo tinha uma espada forjada em ouro. Ao chegar, ergueu a espada em sinal de respeito ao Espírito Santo de Deus. Imediatamente o anjo me levou a um lugar no paraíso que era o quartel-general do exército do céu. De repente, comecei a observar que essas hostes celestiais estavam vestidas com roupas brancas. Cada um deles estava vestido com armadura dourada, o que era incrível. Eles parecem preparados para a batalha. No entanto, vim a entender que, quando esses anjos guerreiros não estavam mobilizados na guerra, eles gastavam tempo louvando, adorando e dançando a Deus, pois os vi cantando para Deus. Eles cantaram pelo Cordeiro de Deus, que é sua vitória por séculos após séculos. Eu observei enquanto eles andavam e dançavam. Eles dançaram com suas pérolas nas mãos. Observei um anjo.
Em vez de pegar sua espada, ele pegou seu pandeiro. Nesse momento, eles alteraram seus instrumentos musicais, começaram a cantar como um coro celestial muito bonito. Eles estavam dando glória ao Cordeiro de Deus. Eles não pararam de cantar. E não cessaram de dar glória ao Cordeiro de Deus. Quando de repente eu vi um desses arcanjos que tinham asas. Ele estava ao lado do Espírito de Deus. Ele me disse: "Você vai ver alguma coisa, Eduardo. Prepare-se porque vou levá-lo a um nível de glória que seus olhos não viram." Imediatamente o arcanjo que segurava o chofar começou a tocá-lo. Quando o arcanjo tocou o chofar, imediatamente os anjos de guerra que estavam louvando a Deus pegaram suas espadas. Vi todos os anjos de batalha começaram a se alinhar em formação de batalha. Eles formam um alinhamento para a batalha. O Espírito de Deus me disse: "Eduardo, prepare-se porque você vai testemunhar uma guerra no ar." De repente, as tropas angelicais que estavam alinhadas em formação desapareceram e eu não as vi mais. Esses regimentos de anjos guerreiros foram implantados. Não os ouvi mais, embora houvesse um vento forte. Naquele momento, começamos a nos mover em uma velocidade incrível. Na verdade, descemos ao segundo céu onde houve uma guerra mortal de anjos e demônios. Meu amado irmão, os anjos estavam lutando continuamente e eu entendi que eles lutaram por nós. Eles fizeram uso de suas espadas. Você tem que saber que a guerra dos anjos está ligada à oração dos santos na terra e eles querem que oremos. Quanto mais oramos, mais fortes eles ficam e mais fácil para eles vencerem a guerra. Nestes tempos críticos do fim, devemos passar tempo em oração e devemos orar sempre sem cessar. Na guerra contra as legiões do espaço, vi os arcanjos segurando correntes para prender os demônios. Anjos da batalha fizeram uso de suas espadas desembainhadas. Eles rugirão na batalha e gritarão e os demônios cairão nos buracos. Eu queria saber o motivo dessa batalha e por que esse barulho. O Espírito de Deus me disse para continuar vigiando. Observei os anjos que lutavam e lutavam quando de repente houve uma abertura no céu e o glorioso brilho de luz desceu do terceiro céu iluminando o espaço escuro. O Espírito de Deus me disse: "Eduardo, os anjos estão travando esta batalha porque algo grande, um milagre está vindo para alguém na terra." O Espírito de Deus diz: "Eduardo, toda vez que vai acontecer um milagre, toda vez que você vai salvar alguém, toda vez que um crente vai receber uma resposta para sua oração, a guerra que os anjos têm que lutar. A cena de guerra no firmamento que você está presenciando acontece todos os dias e dia após dia, de vez em quando, e para alguém ser tocado, para alguém ser solto e para alguém ser salvo. E para um crente obter uma resposta a esta oração, há uma batalha e uma guerra no firmamento entre os anjos guerreiros e a legião do ar. Mani peuplinti shush do note realizetis forte do note seit. Gods peupli praia and save answers, but te do note seit batlin space bit o arangels against legions of fire tatia pensu they can receive te miracle. In fact, there is a battle going on for very soul on the art and very mind spirit world. In tis warrant air, prayer cause te angels of art avian operand in tis battle. Timori ou praia. Timori victorious te angels will be in this battle. When was lacking prayer, te angels of war will not have te operandi. The spirit of God told me, come, you will take you to say what has caused this war. You will show it is war erupted in the firmament. De repente, começamos a nos mover em grande velocidade e descemos do segundo céu e entramos no primeiro céu. Eu vi a nuvem da terra. Então eu vi na terra, um pastor em sua casa, de joelhos em oração. Eu vi esse homem de Deus em oração e ouvi dizer, em nome de Jesus Cristo, todos os principados, todos os governadores e poderes da região, o homem forte e seus aliados e todos os espíritos adversos, vocês estão obrigados e descartados em nome de Jesus Cristo. Eu destruo toda a fortaleza do inimigo e todos os obstáculos. Meus irmãos, esta é a oração de autoridade e palavras do homem de Deus que causou a guerra que estourou no espaço causando uma grande confusão no segundo céu. O Espírito do Senhor me disse, esta oração é o cataclismo que causou a batalha que você viu. Toda vez que você passar tempo em oração, anjos de guerra serão reunidos e posicionados contra legiões de ar. E quanto mais você orar, mais forte os anjos conseguem. O Espírito de Deus me disse, quero que você veja o que está acontecendo quando você ora. Meu amado irmão, vi a glória do Cordeiro descendo. Na verdade, foi uma nova unção em forma de óleo que deixou o céu caindo na cabeça do homem de Deus que estava orando. O Espírito de Deus me disse, toda vez que alguém trava batalhas espirituais e passa tempo em oração,
Eu dou-lhe unção do céu para ser forte porque ele liberou unção e ele precisa ser recarregado para não enfraquecer. E essa carga é a unção do óleo vindo do terceiro céu. Toda vez que alguém trava esta batalha, eu dou-lhe algo novo para caçarem uma nova unção. O Senhor disse: Senhor Eduardo, você deve pegar a armadura e não abandoná-la. Pegue seu escudo e pegue sua espada, calçar os sapatos nos pés. Pegue o peitoral. O Senhor diz: Eduardo, pegue seu capacete e nunca o solte. Não seja como a maioria dos crentes hoje. Eles pegam o escudo amanhã, eles o abandonam. Pegam a espada hoje e amanhã tiram os sapatos. A armadura de Deus tem que ser completa. Se você não tiver a armadura de Deus, não poderá lutar. Quando a igreja ora na batalha espiritual, há guerra no céu. Pois quando a igreja luta, os anjos da guerra também lutam. Tudo que você liga na terra é ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. É por isso que é importante ouvir Deus nesta guerra. O Espírito de Deus me disse: não deixe o inimigo entrar em sua casa, pois muitos dos filhos de Deus permitiram que o inimigo entrasse em suas casas. Há muitos que deixam o diabo tomar conta de suas casas. Seus maridos em casa devem lutar em oração para impedir que o inimigo entre nesta casa. Você não é o rabo, pois Deus o colocou como cabeça. Quando o diabo entra em uma casa, ele destrói a economia e as finanças da família. Haverá fome, você vai ter escassez, você vai diminuir e sua família será perdida. Porque o diabo primeiro começa atirando a economia e fechando as portas. Aí a mulher se levantava contra o homem e dizia que não tinha dinheiro nem nada para comer, e ia trabalhar. O Espírito de Deus me levou a ver esse cenário. E o demônio riu na sala dessa família. Havia um demônio que foi conduzido à casa pela porta aberta e pela legalidade. Ele recebeu uma entrada e destruiu as finanças da família. E ele fez com que a mulher se levantasse contra o homem. O homem desta casa perdeu sua autoridade por causa do desemprego. Ele estava frustrado e não queria mais vir adorar a Deus na igreja. Amado, os cuidados deste mundo podem levá-lo ao inferno. Quando você deixar o diabo entrar em sua casa, ele vai roubar sua família. O diabo ressuscitou no fim dos tempos para destruir famílias. O diabo se levantou contra as famílias que são instituições de Deus. Enquanto o diabo ataca o marido desesperado, haverá uma ruptura entre o homem e a mulher. Na cama dormiam raivosamente, o homem vira de um lado e a mulher do outro lado. E eu vi o diabo dormindo no meio da cama deles e ele estava rindo, mas ele se deitou com eles. No dia seguinte, a mulher se levantou e gritou com o homem. Desesperadamente, o homem tentava se defender, mas como você vai fazer isso na carne, se você não levanta as mãos e se não se ajoelha para orar e entrar no mundo espiritual? Depois dessa experiência, o Espírito Santo de Deus veio novamente a mim e me disse: Eduardo, vou te levar para o inferno. Naquele dia, eu havia acabado de orar como nunca havia feito antes. Minha irmã estava dormindo. Mal toquei minha cama quando ouvi o Senhor dizer: levante-se e vamos. Comecei a me mover com o Senhor. E ele me levou a uma colina onde havia uma caverna. E naquela caverna, ele me disse: esta é uma das entradas, uma das portas do inferno. Venha, vamos entrar. Começamos a entrar na caverna e escureceu. Quando estávamos nos movendo, o Senhor disse: não tenha medo. De repente, chegamos ao inferno. E havia um enorme portão que dizia: bem-vindo ao inferno, o lugar de tormento. E havia 2 portões enormes como este muito grandes. Mas quando o Senhor chegou lá, a porta se abriu automaticamente, pois ele pode entrar e sair. Ele tem as chaves do inferno e autoridade sobre a morte em suas mãos. Quando entramos, o Senhor disse: vou levá-lo a este lugar para revelar algo diferente. Imediatamente, começamos a percorrer as cavernas. Na verdade, eram cavernas dentro de cavernas. Eu vi muitas cavernas e estava escuro. De repente, meu amado irmão, chegamos a uma porta que se abriu automaticamente. A primeira coisa que meus olhos viram no coração do inferno foi uma mesa. Uma mesa de pedra muito grande. Em frente à mesa de pedra havia um trono de pedra. Mas notei uma nuvem negra que o cobre. O Senhor me disse: Eduardo, estenda a mão para o trono. E quando estendi minha mão em direção ao trono, pude ver uma inscrição naquele trono, pois vi um brilho de luz saindo do centro de minhas mãos. Deste lugar, vi sair algo como um buraco. Na verdade, eu vi o diabo sentado em seu trono no inferno. Fiquei surpreso, meu amado irmão, porque da minha mão saiu uma resplandecente luz central iluminando o trono de Satanás e o inferno. O Senhor o repreendeu enquanto ele estava sentado em seu trono com seu cajado na mão. O diabo começou a gritar comigo e disse:
Maldito cachorro. O Senhor Jesus Cristo veio com um cajado e o colocou diante dele e disse: Não toque nele. O diabo disse ao Senhor: Dá-me permissão para tocá-lo por um minuto. Eu vou rasgá-lo em pedaços. Eu vou despedaçar esse cachorro. Ele causou muitos danos. Ele vai às igrejas dizendo-lhes para lerem a Bíblia, passarem tempo em oração e buscarem a face de Deus. E quando essas igrejas oram, o reino do inferno estremece e estremece. Não é preciso ser uma grande igreja para fazer o inferno tremer. Apenas uma pequena igreja passando tempo na frente do Rei dos Reis pode fazer o reino do inferno tremer. Golias não era o problema, pois Davi sabia que poderia derrotá-lo porque seu problema já estava resolvido em nome de Jeová. Davi teve aquela revelação do mundo espiritual. O diabo pediu ao Senhor permissão para me tocar, mas o Senhor recusou. Imediatamente vi o diabo me cercando e ele me disse: Vou te despedaçar. Vou te matar porque você é um cachorro, maldito profeta. Vou fazer guerra contra você e eu vou matar você. O diabo continuou dizendo ao Senhor: Por favor, deixe-me tocá-lo. Ele não é perfeito. Ele tem erros e falhas, mas você cuida dele e o ama. E o Senhor disse a Satanás: Fique quieto. Se cuido dele, é por causa do meu amor e da minha misericórdia. Finalmente, meu amado irmão, vi Satanás convocando seus governadores, seus principados e potestades. O diabo começou a chamar seus anfitriões. O Senhor me disse: Quero que você observe o que vai acontecer aqui. Ficamos de um lado e vi Satanás enfurecido, cheio de raiva. Ele se reuniu e disse a seus governadores: Saiam e façam guerra contra essas igrejas que jejuam e oram. As igrejas que não obedecem a Deus devem ser ignoradas porque já nos pertencem. Esta guerra é contra as igrejas que estão tentando obedecer a Cristo. Vai agora, vá. Imediatamente vi governadores, principados e potestades em movimento, pois começaram a sair. Os principados começaram a sair e os poderes começaram a sair também. E então eu vi o exército de Satanás aparecendo diante do diabo e para obter precisão sobre sua missão. Um deles, um demônio poderoso, veio a Satanás e disse: Senhor, qual é a minha comissão? O diabo disse: Torne-se humano e entre na igreja e comece a dividi-los, coloque-os um contra o outro. Então outro demônio apareceu diante do diabo, que lhe disse: Coloque uma minissaia e tente seduzir esses pastores. E o outro demônio apareceu. O diabo disse: Esta é a sua tarefa. Torne-se rebelde e comece a entrar na igreja. Ele perguntou ao diabo: Qual igreja? Satanás disse: As igrejas que jejuam e oram. São eles que estão nos causando dor de cabeça, aqueles que buscam a presença de seu Deus. Vá e destrua suas cercas. Vá para a guerra contra eles. De repente, meu amado irmão, eles começaram a sair e o diabo começou a rir e disse: Veja, eu levantei um muro de pedra diante do meu trono. E você é o sexto na lista de nomes de muitos pastores que estão guerreando contra o meu reino. E na outra pedra escrevi os nomes dos pastores que já vão para o inferno. Eles já caíram da graça porque começaram no espírito e terminaram na carne andando na devassidão. Suas igrejas são minhas porque são meus troféus. Quando um cristão vive uma vida de oração, quando um cristão está sempre jejuando, quando um cristão sempre lê a Bíblia, ele é considerado um troféu no inferno e todo demônio buscaria ganhar sua alma. É por isso que você tem que estar vigilante. Se você começou no espírito e agora está na carne, o inimigo levou sua alma para o inferno. Você vive em pecado e pensa que vai para o céu. Irmãos, não acreditem nisso. O diabo me disse: Vou fazer guerra contra você. Eu vou te despedaçar. Eu vou te destruir se você negligenciar por um segundo sua devoção diária de oração, se você negligenciar por um minuto sua obrigação diária de leitura da Bíblia. Eu vou entrar e vou matar sua esposa. Você negligencia por um segundo sua caminhada com Deus. Eu vou matar seus filhos. Vou despedaçá-los e torturá-los 7 vezes mais cruelmente do que você pensa. Vou torturá-los 7 vezes mais. Isto é para você, se você negligenciar sua devoção. Então o Senhor disse: Filho, levante-se, fique alerta e avise a minha igreja. Alerta o meu povo para que se levante porque o inimigo não quer que venham ao meu reino. Diga ao meu povo para se preparar em jejum e em oração. Eles devem travar esta guerra. Não se deixe seduzir. Eu vi poderes e governadores do inferno que saíram diante do trono de Satanás, um após o outro, perguntando sobre as igrejas a serem atingidas. Eles disseram: E aquelas igrejas que estão indo como um balde de água fria? E aquelas igrejas onde eles louvam a Deus e se maquiam onde as mulheres colocam calças? O diabo disse:
Eu os tenho em minhas mãos e eles já são meus. Não há mais nada a fazer contra eles. Eu não me importo com eles. Estou preocupado com as igrejas que jejuam e oram, que vivem em santidade. Estas são as igrejas que me preocupam. Vai, corrompa-os. Vou dizer algo às mulheres, pois gosto de pregar a verdade. Com todo o respeito, vou te dizer com todo o amor do mundo que não vim para te mudar. Cristo te ama. Ele é quem pode mudar você. Quando você se pinta, você diz ao seu Deus: você me fez imperfeito. Eu não deveria ser assim e é assim que eu preciso parecer. Eu vi no mundo espiritual como o diabo vem e diz às mulheres em seus ouvidos que elas são muito feias. Eu vi isso no espírito. Eu ouvi um demônio rindo de minha esposa. Eu estava orando por 4 anos para que minha esposa removesse aquelas saias e maquiagem. Eu tive 4 anos lutando contra o espírito de vaidade. Em algum momento, minha esposa me disse: se você continuar pregando essa mensagem, continuarei pintando meu rosto. Eu disse a ela: vou continuar pregando essa mensagem. Nem você nem ninguém nem o diabo vão mudar esta mensagem. De repente, em um sonho, depois de 4 anos de batalha e oração, o Espírito Santo veio e disse: venha, quero que você observe uma coisa. Nesta visão, acredito que o que vi foi um espírito imundo que disse à minha esposa: você é muito feia, precisa de maquiagem. Desafiei o espírito imundo, fiz ameaças e o repreendi. Eu disse: minha esposa é linda para mim. Naquela mesma noite, Deus se manifestou em sonho e disse à minha esposa como uma senhora cristã deveria se vestir. Naquele dia, quando minha esposa acordou, ela estava chorando e me disse: eu vi uma saia longa, uma blusa decente. Jesus disse a ela: se você quer me agradar, você vai se vestir assim. Ela disse a Jesus: eu nunca usei esse tipo de roupa. O Senhor disse a ela novamente: se você quer me agradar, você vai se vestir assim. Desde aquela visita, minha esposa começou a se vestir decentemente. As pessoas vinham e me diziam: irmão, por que você deixa sua esposa se vestir como uma húngara? Eles disseram: irmão, sua esposa parece uma freira. Ela se vestia à moda antiga. A voz audível de Cristo me disse para resistir a toda a pressão e as coisas deste mundo porque há uma grande recompensa. Cristo me enviou nestes tempos para dizer à igreja que se prepare porque o diabo não quer que eles vão para o céu. Mas Cristo me ressuscitou para dizer a você para lutar esta guerra a fim de ir para o reino dos céus. Você começa no espírito e deve terminar no espírito. Próximo episódio: Eduardo Mendes, milhares de profetas do fim dos tempos.